Fala gatinha, fala gatinho, beleza? Vamos aí para mais um exercício aqui da nossa playlist de Química. Esse é o nosso vídeo, nosso exercício número 4 dessa playlist, falando aí sobre os estados físicos da matéria, né? As mudanças de estado físico. Nesse caso aqui temos um diagrama, né? Um gráfico com aí, né? O aquecimento, né? De uma substância. E aí a gente vai analisando com base nesse gráfico qual estado físico essa substância se encontra em determinadas temperaturas, certo? É um exercício aqui da ESPSEX AMAN 2018, que é, né, não sei, faço a menor ideia, mas temos que dar o crédito. Vamos fazer a leitura. Primeiro aqui, ó. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, né? Desde que a pressão permanece constante. Então, sempre que eu tenho uma substância, né, uma substância pura, quando ela está mudando o estado físico, essa temperatura ela permanece constante. E aí vai nos dar um gráfico parecido com esse daqui, né? Que forma uma escadinha, ó. A temperatura vai subindo, né? Com o passar do tempo. Chegou aqui em um ponto, que é o ponto, nesse caso, né? Temperatura mais baixa. Aqui é o ponto de fusão. Esse ponto aqui, né? É o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? A gente sabe que é quando a substância ela sai do estado sólido para o estado líquido. No ponto de fusão, observe aqui, ó, que a temperatura ela fica constante, né? Lá em 20 graus, ó. Então, o ponto de fusão aqui dessa substância, ele é 20 graus, certo? Abaixo de 20 graus, a gente tem a substância congelada, né? A substância no estado sólido. Aqui nos 20 graus, quando ela começa, né, a fusão, aí a gente tem os dois estados coexistindo, né, sólido mais líquido, né? E aí, enquanto tiver uma pedrinha de gelo, a temperatura não sobe. Mas depois que a última pedrinha de gelo, né, a última partezinha sólida se transformou em líquido, aí, ó, a temperatura volta a subir de novo, né? E aí, nessa faixa aqui embaixo, a gente tem a substância no estado líquido. Chegou aqui, a gente tem o ponto de ebulição, que para essa substância aqui, ó, é 60 graus Celsius. Aí lá no ponto de ebulição, o líquido vai se transformando no gasoso, os dois coexistem ali, né? E a temperatura constante. Terminou de passar do líquido para o gasoso, acima dos 60 graus eu só vou ter a substância, né, no estado gasoso ou aí na forma de vapor. Ok, essa é a leitura do gráfico aqui para nós, né? E aqui o exercício diz que o gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo em função da variação da temperatura. Beleza. Aí falou que é uma substância X, né? Uma substância aí genérica, hipotética. Vamos analisar aqui então essas afirmações. Temos 4 afirmações, ó. Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Primeira, entre 0 graus Celsius e 19 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase sólida. Nós vimos ali, né, que 20 graus é a temperatura de fusão, ponto de fusão. Abaixo do ponto de fusão, que é quando ele começa a derreter, a substância é sólida. Isso mesmo. Então, essa afirmativa aqui, ela está verdadeira. Segunda, o intervalo de 2 a 4 minutos corresponde à condensação da substância X, né? Aqui, ó, 2 minutos começa aqui, 4 minutos termina aqui. Ok. A gente viu que é o ponto de fusão, acontece a fusão, né? Sólido se transformando em líquido. Condensação é gasoso se transformando em líquido, então falciane. Essa daqui é falciane, certo? Vamos lá.
A temperatura de 60 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da substância X. O ponto de ebulição aqui, ó, 60 graus Celsius. Verdadinha, verdadeira. Quarta afirmativa, no intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase líquida, né? 40 graus Celsius está aqui, 50 está aqui, são 2 pontos abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de fusão, né? Líquido, verdadeira também. Temos como falciane somente A2. A1, A3 e A4 são verdadeiras. Então, ó, a alternativa é 1, 3 e 4 estão corretas. Fechou? Abraço, gatinho, abraço, gatinha. Até o próximo exercício.